Hey guys, what's up? Professor Pondé com mais uma dica de inglês do canal Inglês no Teclado. Em nossas aulas passadas eu tratei sobre o tema como utilizar adjetivos em inglês. E a propósito, caso você não tenha visto a nossa aula anterior, eu sugiro que o faça para que você não fique perdido quanto à explicação que eu vou dar nessa videoaula. Naquela oportunidade, aprendemos sobre como utilizar adjetivos em inglês. Eu dei algumas informações básicas e vimos, inclusive, a respeito da classificação dos adjetivos, ou seja, dos tipos de adjetivos que existem na língua inglesa. Nessa aula, eu vou explicar como utilizar um particípio, isso mesmo, um verbo em formato particípio na qualidade de adjetivo. Retomando, eu disse que é possível a gente utilizar um formato do verbo que a gente chama de particípio ou simplesmente participle na qualidade de adjetivo. É importante que vocês saibam que existem aqueles particípios que a gente chama de present participle e também existe o particípio que a gente chama de past participle. Vamos começar primeiro pelo present participle. Eu sei que isso pode soar bem estranho para você, mas a gente utiliza um verbo no formato ing como se ele fosse um adjetivo. Lembre-se que na aula passada aprendemos que utilizamos um adjetivo em inglês na maioria das vezes anteriormente ao substantivo. Então a gente primeiro posiciona um adjetivo e na sequência a gente posiciona o substantivo, o que é diferente da língua portuguesa. Na língua portuguesa é muito mais comum a gente posicionar primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Tanto é assim que a gente fala moça, bonita. Moça é o substantivo e bonita é o adjetivo. Em inglês isso se dá de forma o quê? Contrária. A gente diz beautiful para bela e na sequência citamos girl, que é o substantivo. Então, você deve se lembrar disso. Primeiro a gente vai posicionar o adjetivo e na sequência vamos apontar o substantivo. Fazendo um gancho com o que eu acabei de explicar, vamos trabalhar com o present participle, que é o quê? É um verbo em seu formato particípio contínuo e que exerce a qualidade de adjetivo, ou seja, atua como um adjetivo. O objetivo do present participle, quando ele está sendo utilizado como um adjetivo, é justamente qualificar um substantivo de modo perene ou em caráter contínuo. Veja o seguinte exemplo. Vamos começar com o verbo fall ou to fall, que contém o sentido de cair. Eu posso pegar esse verbo fall, adicionar as três letras ing ao final desse verbo e obter falling. Isso mesmo, fall é um verbo, eu vou adicionar ing a este verbo e vou obter o seu particípio do presente, que é falling. Então, esse é o present participle atrelado ao verbo cair, que é fall. Vamos utilizar a palavra falling na qualidade de adjetivo. Falling star. A palavra star contém o sentido de estrela. Falling é o adjetivo. Temos aqui, então, uma estrela que cai. Mas o que é uma estrela que cai? Nada mais é do que uma estrela cadente. Eu posso dizer em inglês, I saw a falling star. I saw a falling star, com o sentido de eu vi uma estrela cadente. Em outro exemplo, temos o caso do verbo bark, ou até mesmo to bark, que contém o sentido de latir. Então, eu posso fazer a seguinte combinação. Barking dog. Barking dog. Temos aqui então o substantivo dog, que significa cão ou cachorro. Barking é o adjetivo, é um verbo no seu formato particípio que exerce a qualidade de adjetivo. Mas o que seria então barking dog? Temos aqui um cão que late. Mas como assim um cão que late? É o cão que tem o hábito de latir. Então dizemos barking dog. Um exemplo utilizando barking dog é: a barking dog can be a headache for pet owners. A barking dog can be a headache for pet owners. Então, um cão que tem um hábito, que tem um costume de latir, pode ser o quê? Uma dor de cabeça para donos de pets. Não é verdade? Quem é que aguenta um cachorro que fica latindo o tempo todo? Como é que eu sei disso? Porque foi o que eu acabei de dizer. A gente utiliza essa construção em que eu pego um verbo em seu formato ing associado a um substantivo para qualificar o substantivo. Que tipo de cachorro eu estou tratando aqui? De um cão que late.
Mas a gente não diz cão que late, até porque parte do princípio que todos os cães, eles latem. Mas eu estou dizendo aqui de um cão que tem um costume e o hábito de latir. Por isso que eu disse a barking dog. O exemplo foi: a barking dog can be a headache. Um cão que tem o hábito de latir pode se tornar o quê? Uma dor de cabeça. Para quem? For pet owners. Para donos de cães. For pet owners. Um outro exemplo é satisfy. Satisfazer. E aí a gente pode pegar o verbo satisfy ou to satisfy e encontrar o seu present participle. O seu present participle é satisfying. Eu simplesmente incluí a sequência de letras ing ao final desse verbo. Satisfy virou satisfying. Cabe a gente combinar satisfying com a palavra meal, que contém o sentido de refeição. Satisfying meal. Satisfying meal. O que seria uma refeição desse tipo, em que eu disse satisfying meal? Satisfying contém o sentido de quê? De que satisfaz. Mas eu não posso dizer uma refeição que satisfaz. Que tal uma refeição satisfatória? Satisfying meal. Relembrando aqui o que eu disse agora há pouco, no começo dessa videoaula. A ideia do present participle é o que? Qualificar um substantivo de modo perene ou contínuo. Portanto, uma refeição é satisfatória de modo perene ou modo contínuo. Ela não deixa de ser satisfatória. O exemplo que trago a vocês é: My body needs fat for a satisfying meal. Meu corpo, my body, needs, precisa, necessita, carece. Do que exatamente? Fat, gordura ou lipídios. My body needs fat for a satisfying meal. Então, para que essa minha refeição seja de fato satisfatória, o meu corpo precisa de quê? De gordura, lipídios. Eu disse, my body, meu corpo, needs, precisa ou carece de quê? Fat, gordura, lipídios. My body needs fat for a satisfying meal. Segue um outro exemplo. O verbo to thrill. Thrill. Essa palavra pode ser utilizada com diferentes sentidos, mas vamos adotar aqui o sentido geral de emocionar. Thrill. Thrill. Observe a seguinte combinação. Thrilling story. Thrilling story. Thrilling story. E agora, qual será o sentido que a gente tem aqui a partir desta combinação de palavras? Esse é um exercício que eu vou deixar para vocês que estão assistindo esse vídeo. Comente aqui na seção de comentários, deixa aqui a sua opinião. Qual será o significado de thrilling story? E aí, você faz alguma ideia? Então, o primeiro exercício que você tem, a primeira tarefa que estou passando nesse vídeo é deixar aqui embaixo na seção de comentários, e aqui é um rápido desafio que eu faço a vocês, sobre o que será que significa thrilling story. Além desse rápido exercício em que eu quero que você deixe aqui o significado de thrilling story sem consultar dicionários e sem consultar o Dr. Google. Lembre-se, eu acabei de dizer que o verbo thrill contém o sentido geral de emocionar. O que seria então thrilling, com base nessas outras explicações que eu dei aqui dos outros present participles? Então, além de deixar aqui o significado de thrilling story na seção de comentários, eu quero que você construa um exemplo, uma frase, utilizando a combinação de palavras thrilling story. E para finalizar, vamos ver um exemplo com o verbo bore ou to bore, que contém o sentido geral de entediar ou chatear. Eu posso qualificar um livro. Posso trazer aqui para vocês a minha opinião sobre a capa de determinado livro. Eu dei uma olhada naquele livro, na capa dele, e posso emitir uma opinião sobre essa capa do livro. Posso dizer o seguinte: The book has a boring cover. The book has a boring cover. Cover contém aqui o sentido de capa, né? Quando eu estou tratando de um livro, evidentemente. Então aí, o que vocês acham? Eu gostei da capa desse livro ou não? Eu disse que ele tem o quê? A boring cover. Então eu estou dizendo aqui que ele tem uma capa o quê? Entediante, chata, ou talvez uma capa não atrativa, né? Geralmente a gente diz em português não atrativa, algo do tipo. The book has a boring cover. Agora que eu já tratei sobre o uso de present participles em inglês na qualidade de adjetivos, vamos dar uma olhada em como utilizar past participles como adjetivos em inglês?
A gente utiliza os past participles na qualidade de adjetivos em inglês para justamente qualificar ou caracterizar uma ação que já ocorreu no passado, uma ação que já foi finalizada, uma ação que já se extinguiu, uma ação que já foi concluída. Temos aqui o caso do verbo break ou to break, que exprime o sentido geral de quebrar. Então, se eu digo broken, temos o sentido de quebrado ou até mesmo estragado. Se eu digo em inglês algo como I bought a broken watch. I bought a broken watch. Estou dizendo que eu comprei ou adquiri um relógio quebrado ou estragado. Observe que é bem parecido com a língua portuguesa, não é verdade? Se eu disser eu comprei um relógio estragado ou quebrado, em inglês fica eu, bought, comprei o quê? A broken watch. Lembrando que primeiro a gente cita o adjetivo broken e na sequência a gente tem o substantivo watch, que exprime o sentido geral de relógio. Então, eu comprei meu relógio, olhei para ele e vi que ele não está o quê? Funcionando. Como esse relógio não está funcionando, eu digo I bought a broken watch. Se trata de uma ação do passado já concluída e finalizada. O relógio já está quebrado, já está estragado. Temos também o caso do verbo to confuse, ou confuse, que contém o sentido geral de confundir. Confusa ou confuso em inglês é confused. Confused. Posso me referir a uma garota confusa, a uma garota confusa qualquer, e dizer no sentido de que a garota confusa retornou para casa. Em inglês fica assim: The confused girl returned home. The confused girl returned home. Então eu estou dizendo que a garota confusa retornou para casa. Viu como é muito simples utilizar tanto o present participle quanto o past participle na qualidade de adjetivos em inglês? Não se esqueça do exercício que eu passei em relação ao present participle. É muito importante você praticar, treinar inglês, pois a hora de errar é agora, não é verdade? Deixe aqui a sua resposta para esse exercício. E se você ficou com alguma dúvida e mesmo assim queira responder esse exercício, assista esse vídeo novamente. Às vezes a repetição é que vai te esclarecer a sua dúvida. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e se você ainda não estiver inscrito no canal do Inglês no Teclado, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!